Evangelho de Mateus, capítulo 24. O chamado sermão profético de Jesus. Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmares. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trar-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, ou todas as tribos, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Pai, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor venha conduzir a nossa reflexão, para entender, Deus, o modo apropriado de vivermos como igreja, o modo como nós devemos nos portar nesse mundo, não aprisionados pelo medo, não tomados por um pessimismo que nos causa, Deus, uma imobilidade, Pai, no que diz respeito à missão, mas que venhamos a entender tudo aquilo que foi dito a nós e o que foi dito à geração que estava contigo, os teus ouvintes,
que o Senhor nos dê essa sabedoria, é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Possivelmente esse é o tema mais complexo para os cristãos entenderem, são esses assuntos que nós chamamos de escatologia, relacionado ao fim dos tempos. E eu digo que ele se tornou muito complexo por conta, não dos textos bíblicos, embora evidentemente há complexidade aí em alguns textos, mas especialmente porque nós fomos tomados no Brasil por uma corrente específica de interpretação desses aspectos relacionados ao Apocalipse, relacionado ao discurso de Jesus, que é uma corrente chamada dispensacionalista, especialmente da linha pré-tribulacionista. Você já deve ter assistido Deixados para Trás, 1, 2 e 3. A gente foi gerado, doutrinado com esse tipo de visão, de modo que a gente vai para o texto bíblico, não interpretando texto com texto, mas a gente vai moldado por essa visão e começa a enxergar coisas que Jesus nem sempre está dizendo. A gente fica condicionado a qualquer tipo de expressão que não faz referência ao nosso contexto, a gente quer aplicar ao nosso contexto. É uma tentativa de interpretar a Bíblia com o nosso presente, com o futuro. No entanto, eu entendo que há uma maneira um pouco mais saudável de interpretar, que é olhar para esses acontecimentos para o passado. Quando é que eles aconteceram, para aí sim a gente tentar aplicar alguma coisa para a nossa realidade. E a maioria das expressões que a gente geralmente aplica falando do nosso momento, a maioria das vezes eles fazem referência a algo que já passou, fazem referência aos momentos da geração de Cristo Jesus, especialmente aqui no verso 34, onde eu fiz questão de parar a leitura, quando ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Esta geração, talvez você foi condicionado a ler pensando: esta geração é a geração final, está esperando Cristo Jesus, e a gente aplica esta geração como se fosse a última geração. E aí não é incomum nós olharmos para qualquer fator histórico, por exemplo, a guerra na Rússia com a Ucrânia. Jesus está às portas. O tsunami 20 anos atrás, Jesus está às portas. A Israel, um problema no Oriente, Jesus está às portas. Eles vão construir o templo, está prestes a acontecer, porque a gente pensa que esta geração se refere a essa geração final. Todavia, todas as vezes que aparece a expressão esta geração na boca de Jesus, em outros textos, ela se refere à geração de 33 a 70 depois de Cristo. Por exemplo, Mateus 12:45, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus está falando da geração dos seus ouvintes. A gente sabe que a maneira de entender uma geração, boa parte das vezes na Escritura tem a ver com 40 anos. 40 anos peregrinaram no deserto. Às vezes o ciclo de uma geração fala-se de 40 anos. Então, se a gente pega o ministério de Jesus, com 30 anos de idade, até os seus 33 anos, onde mais próximo desse sermão, até o ano 70, são basicamente próximo a 40 anos, ele fala: não vai passar esta geração sem que tudo isso que eu acabei de falar aconteça. Talvez o ponto-chave para entender seja especificamente o verso 34, o versículo mais importante, quem sabe, desse capítulo, porque quando Jesus fala essa geração, ele se refere sempre à geração dos seus ouvintes. Outro exemplo, Marcos 8:12, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Lembra que ele está falando dos ouvintes
rebeldes, que não reconheceram que ele era o Deus encarnado, e aí pediram um sinal. Ele fala do sinal de João. Não vai ser dado nenhum sinal a esta geração. Mais uma vez, esta geração ele está aplicando a geração dos seus ouvintes. E Lucas 17:25, mas primeiro convém que ele padeça muito, o Filho do Homem, e seja reprovado por esta geração. Que geração que reprovou Jesus? A geração dos seus ouvintes, dos religiosos, dos fariseus, que pediram para soltar Barrabás e pediram para crucificar Jesus. Então, por que a gente tem essa tendência, ou as pessoas possuem essa tendência, de usar esta geração pensando na geração final, somente nesse capítulo, quando todos os outros, quando todas as outras expressões falam da geração do próprio Jesus? E aí é por conta dessa aplicação diferente, somente usada no capítulo 24, que a gente começa a viver uma espécie de pessimismo. Tem um monte de cristão que, tá vendo? No final dos tempos, Jesus falou isso mesmo. Quanto pior, melhor, Jesus está voltando, glória a Deus. Só que esse pessimismo, na maioria das vezes, aprisiona a igreja, torna ela imóvel. Parece que no fim, a gente fica torcendo para piorar mesmo. Jesus volta, já acaba com essa bagunça logo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um anseio pelo retorno de Cristo Jesus, porque a tradição cristã ensina isso. Os irmãos sabem, nós fazemos o discipulado a partir do credo apostólico, que a gente fala que ele virá para julgar vivos e mortos. Então a gente crê, evidentemente, na parousia. No entanto, às vezes a gente bagunça por ler esse texto de maneira equivocada, e aí fica aí tomado por esse pessimismo, fica tomado por esse desejo de que as coisas venham a se deteriorar, piorar, a injustiça, porque aí a gente fala, realmente Jesus está às portas. Mas quantas gerações passadas não pensaram da mesma forma? Mas, na verdade, mais recentes, né? Porque essa corrente não é antiga, essa corrente escatológica, deixada para trás, ela é mais nova, ela não é antiga, é uma coisa mais recente na história da igreja. Mas a gente foi moldado no Brasil, nos Estados Unidos, eu creio que na América Latina também, por esse tipo de maneira de enxergar a Bíblia. Nós vamos para a Bíblia, não deixando a Bíblia falar e interpretando texto com texto, a gente vai condicionado por essa visão. A gente já vai lá, enxergando coisas que nem sempre a Bíblia está falando. E aí, então Jesus está dizendo, esta geração, geralmente, aliás, todas as vezes que ele usou esta geração, ele faz referência à geração dos seus ouvintes. Então a primeira coisa que eu gostaria de enxergar aqui com vocês é esse diálogo. Começa do 1 ao 3, olha como começa. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, aí os discípulos se aproximam, começam a mostrar o templo, olha que bonito, olha Senhor que bonito, e Jesus diz, tudo isso aqui que vocês estão me mostrando, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser destruído, isso aqui vai ser derrubado. Então Jesus está falando do templo, eles estão olhando, Jesus está falando de Israel, de Jerusalém, está falando daquele sistema, e aquilo que ele diz que vai ser destruído, e os discípulos perguntam, quando? Quando? Aqui tem uma certa dificuldade, porque quando nós lemos Lucas 21 e Marcos 13, os dois vão entender que a conversa se restringe a Israel mesmo. Em Mateus o texto é um pouco mais amplo, e aí a impressão que dá é que tem uma segunda pergunta. Ele diz, quando acontecerá, o verso 3, dize quando acontecerá essas coisas, ou que coisas? A destruição de Jerusalém, do templo, e qual será o final da tua vinda e do fim dos tempos? Eu falei, para complicar, há teólogos que vão falar que essa expressão fim do mundo, dos tempos, é a expressão aion, e é mesmo no grego. E essa expressão aion fala de um ciclo, de uma era, de um fim de uma era, de um ciclo. E aí eles aplicam como o fim do ciclo do sistema judaico, do sacrifício, do templo, do sacerdócio. Então eles vão olhar o capítulo 24 como todo ele se referindo a Israel, a Jerusalém.
porque está usando aion ao invés de usar a expressão cosmos, que é a expressão falada sobre o universo, sobre o mundo físico. Eu falo, por que usou aion e não cosmos? No entanto, eu creio que uma maneira um pouco mais saudável de olhar para isso, porque já que Mateus ele é mais extenso, detalhista no seu sermão, ele vai usar outras expressões a partir do verso 35, que eu creio que elas geram uma harmonia maior com aquilo que a gente vê no Novo Testamento. Então a maneira de tentar entender um pouco esse assunto, um pouco melhor esse assunto, é todas as vezes que Paulo, João, tanto nas cartas como no livro de Apocalipse, próprio Tiago um pouco na sua carta, Pedro, todas as vezes que eles falam do final dos tempos, ou da destruição de Jerusalém, você olhar o que eles estão falando como uma aplicação do sermão escatológico de Jesus, porque foi isso que Jesus ordenou: ensinem tudo o que eu tenho ordenado para vocês. Não foi isso que Jesus disse? Vão pelo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo. Ou seja, quando Pedro fala de fim dos tempos, quando João fala, quando Tiago fala, quando todos eles falam, eles estão aplicando esse sermão de Jesus. E aí, olhando para eles, para Pedro, a gente pode perceber que sim, Jesus está respondendo duas perguntas. Vai ficar um pouco mais fácil de entender, ou a gente fica mais pendente para entender esse lado de duas perguntas, uma se referindo a Jerusalém e a outra se referindo à vinda de Cristo Jesus para julgar vivos e mortos. Mas eu creio que o versículo 34 ele fecha para falar sobre a geração de Jesus, e a partir do 35 ele começa a falar sobre o final dos tempos. Então, uma das coisas para a gente entender dessa palavra relacionada a Israel tem a ver com essa geração, e a outra expressão tem a ver com últimos dias. Nos últimos dias os homens serão soberbos, arrogantes, desobedientes aos pais. Logo você fala, nossa, olha a nossa geração mesmo. Só que últimos dias, assim como essa geração, todas as vezes que utilizado na Escritura, se refere aos últimos dias da antiga aliança. O sistema de Israel, ele se baseava no sacrifício, no sacerdócio e no templo. Então está falando assim, nos últimos dias, os últimos dias da antiga aliança, esses estão contados. A partir da vinda de Jesus, iniciou-se os últimos dias. Do que? Do sistema judaico. Daniel fala isso no capítulo 9, eu já falei sobre essa palavra aqui há um ano e pouco atrás. No capítulo 9 de Daniel, essa corrente que eu falei aqui, ela faz uma pausa que é muito estranha, porque o profeta Daniel lá fala de 70 semanas, lembra desse texto? Todo mundo lembra das 70 semanas? Ele fala de 62, depois ele fala de 7, e ele fala que na última essa semana vai ser cortada ao meio. E quando a gente vai olhar a história, quando houve a autorização para os judeus irem para Israel para reconstruírem a nação e o próprio templo, ali começa a se contar as 70 semanas, que vão dar 490 anos. Quando você pega 69 semanas, a última semana que é dividida no meio, ela começa exatamente no início do ministério de Jesus. A última semana é o início do ministério de Jesus. 70 vezes 7, 490. Então essa última semana, esses últimos 7 anos, começa no ministério de Jesus. O que aconteceu depois de 3 anos e meio, já metade de 7, 3,5, o que aconteceu depois de 3 anos e meio do ministério de Jesus? Ele começou o ministério, foi batizado, começou a pregar. 3 anos e meio depois aconteceu o quê? Fala para mim. Foi crucificado. Lá em Daniel ele fala assim: a semana será cortada ao meio e o sacrifício será suspenso. E aí essa corrente ela faz uma pausa nessa última semana,
para eles como se estivesse durando 2.000 anos. Até hoje eu estou esperando a última semana. Eles contam corrido 482 anos, e os últimos 7 anos estão um tempo aí que já está durando 2.000. Não faz sentido ler a Bíblia assim, mas faz muito mais sentido a gente ver que essa semana cortada no meio foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício será suspenso, ou seja, aquela lógica de sacerdócio, templo, sacrifício foi suspensa, e ela estava com os dias contados. E quando ela foi destruída? No ano 70 depois de Cristo, quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Tito Flávio, imperador de Roma, cercou Jerusalém no ano 70 e destruiu tudo, destruiu o templo. Ou seja, Jesus na metade foi crucificado e anunciou que aquele sistema estava nos seus últimos dias. Hebreus capítulo 1 e 2: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Que últimos dias? Os últimos dias desse sistema ele tem falado através do Filho. E ainda no capítulo 8, verso 13 de Hebreus, ele vai falar de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, está perto de acabar. O escritor de Hebreus está falando: essa antiga aliança está perto de acabar, ela vai cessar, e acabou mesmo no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. E eu estou dizendo isso para a gente começar a olhar para os textos, últimos dias, essa geração, com essa mentalidade, para que a gente não fique olhando e achando que Jesus está a todo momento, porque essas falas, esses sinais anteriores ao verso 34, têm a ver com Jerusalém. Vamos olhar um pouquinho para os sinais. Jesus fala primeiro de falsos apóstolos, ele vai continuar falando dos sinais aí para os. Responda: acautelai-vos que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, falando: olha ele aqui, olha lá. Ele fala de falsos apóstolos. Só que a Bíblia já fala de falsos apóstolos. Por exemplo, a gente vai ver Romanos 16, 17, 18, 2 Coríntios 11, 13, 14, também do 12 ao 15, 1 Timóteo 3, 1 ao 7, Filipenses 3, 18 e 19, Coríntios, que eu citei aqui, capítulo 11, 13 e 14, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os sofrereis. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então Paulo já está falando de falsos apóstolos naquele tempo, antes da destruição de Jerusalém. Porque, lembra lá, últimos 7 anos, na metade Jesus foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos. 3 anos e meio depois, sabe o que acontece? A gente tem que acabar, né? O último ciclo, lá, 7 anos, a última semana de Daniel. Depois de 3 anos e meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo se converte. Depois de 3 anos e meio da ressurreição de Jesus, Pedro está em Jope, e ele tem a visão de um lençol descendo, com animais, e diz: mate e come. Ele fala: eu não posso, não chame de impuro, que Deus purificou. E aí vem mensageiros que enviam ele para a casa de um homem chamado Cornélio, que era gentil. Lembra do texto? Pedro nem quer entrar lá, eu não posso entrar na casa de um gentil. E de repente o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio. Ele fala: Deus derramou do Espírito dele. O que está acontecendo, gente? Deus está mostrando para a igreja que o Evangelho é para os gentios, não é algo restrito a judeu. Ou como Paulo diz em Romanos capítulo 9, o Israel de Deus, ele não é étnico, ele não é de quem recebeu as leis, ele é fruto do chamado de Deus, ele é fruto do milagre de Deus. O Israel de Deus é aqueles que renasceram em Cristo Jesus.
É aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Porque se for étnico, tem espaço para arrogância, para soberba, né? Não, Israel de Deus é quem nasceu de novo. É o que Paulo vai lá. Depois você lê lá Romanos 9, e aí você vai ver que Paulo está dizendo isso lá. Esse é o Israel de Deus, fruto do chamado de Deus, fruto do milagre de Deus. E aí então, a gente vai ver que eles já estão falando, olha, tem falsos profetas se levantando, eles já estão anunciando tudo que vai acontecendo. A igreja teve dificuldade de compreender essa ida para os gentios, que não se restringia. Pedro teve que ter essa visão, teve que entrar na casa de Cornélio, ver o milagre de Deus para ele despertar. Paulo foi levantado para pregar aos gentios. E é curioso, porque sabe quem foi exatamente para Jope, que tinha sido chamado por Deus para pregar para gentios, mas ele se recusou lá no Antigo Testamento? Quem foi o profeta fujão? Jonas. Quando ele compra lá, ele está em Jope, exatamente no mesmo lugar que Pedro está. E lembra como Jesus chamou Pedro? Simão, Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Quando você olha Daniel também, da visão que Daniel tem lá diante do rio Eufrates, ela se assemelha em muitos aspectos à conversão de Paulo, com algumas diferenças lá que tem a ver com a audição. No momento todos ouvem lá em Paulo, lá em Daniel só Daniel escuta. Então o Paulo vai ficando cego, lá Daniel os caras não conseguem perceber também o que está acontecendo, só Daniel está enxergando. Mas a gente está falando de algo muito parecido, tem muitas similaridades que tem a ver com esse fim desse ciclo de Jerusalém. Então, 3 anos e meio, a última semana Jesus morreu e ressuscitou. 3 anos e meio depois, acabaram-se as 490 semanas, as 70 semanas de Daniel. Paulo se converte, Simão vai pregar na casa de Cornélio, acabou o ciclo lá, está com os dias contados. Isso significa últimos dias, os últimos dias desse sistema de templo, sacrifício e sacerdócio. Esses são os últimos dias. Aí a gente começa a olhar diferente então. E aí Paulo está dizendo, olha, falsos profetas se levantaram, até o Satanás se disfarça diante de luz. A primeira coisa que Jesus falou. Qual é o segundo sinal que ele falou? Guerras. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E naquele contexto os historiadores falam, no período 33 a 70, mas mais especificamente a partir do ano 40, você tem vários registros de guerra entre os germanos, na Alemanha, na Grécia, Grã-Bretanha, Armênia e muitos conflitos em Israel. Tem registro pelos historiadores de várias guerras nesse período de 35 anos, 30 anos, que cá entre nós não é um momento de internet que a gente sabe das coisas na hora. Naquele contexto, você ficar sabendo das coisas, demorava. Então você imagina você ir recebendo informações assim, está tendo guerra ali, aí demora para chegar em alguma região, a hora que chega aqui já começou guerra em outro lugar, você vai ficar ouvindo durante 30 anos guerra, e tem esse registro sobre guerras, e Jesus está alertando os discípulos, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, aí vocês vão saber que o final de Jerusalém está prestes a acontecer. Terremotos, Lucas 21:11 vai falar de terremotos. Eu já ouvi gente aplicando isso aqui ao que aconteceu em 2004 lá. Mas a gente tem registros históricos de terremoto em Laodiceia, em Pompeia, na cidade de Colossos e na própria Jerusalém. Jesus fala de fome, Lucas 21:11 vai falar de fome. E aí a gente tem registro de fome na Grécia, em Roma, na Armênia e em Israel. E aí fala da desolação. E aí alguns vão aplicar lembrando do que aconteceu no primeiro templo, onde houve mesmo, o cara entra no templo lá, mata um porco e faz aquela vergonha. Mas nesse segundo templo, o surgimento de Titus Flávio, que veio destruir Jerusalém no ano 70, destruiu tudo, sob a bandeira dos seus deuses. Então essa ideia de
profanar, e Jesus fala para eles ficarem atentos ao que está acontecendo, especialmente Lucas 21:20, que ele fala assim: vocês vão ver Jerusalém sitiada pelos exércitos. Jerusalém vai estar cercada. E aí, quando vocês verem Jerusalém sitiada, essas coisas estão prestes a acontecer. Então, tudo que a gente está lendo aqui faz muito mais sentido entender como a geração de Jesus, do que a gente fala, mais uma guerra. Eu tenho 40 anos, em 40 anos eu estou dentro da igreja. Gente, já acabaram com o mundo tantas vezes durante a minha vida, vai acabar. A Valnice Milhomes, ela falou, baseada nesse texto, em Lucas também, ela usa uma aplicação que não é dela, ela ouviu em outras linhas aí pré-tribulacionistas. Ela fala que Israel, a figueira é o símbolo de Israel. Aí Jesus fala: olha, fica atento, por exemplo, da figueira, quando os seus ramos se renovam, essas coisas estão prestes a acontecer. Aí eles aplicam ao que a ONU fez algumas décadas atrás, no ano de 1948, quando Israel recebe a autorização para começar a sua nação novamente, porque depois que foi destruído, eles não viveram lá. Ela está vendo, se renovou a figueira, vai acabar o mundo. E aí ela colocou a aplicação de 40 anos, ou seja, ela falou que o mundo acabaria em 1988. Estamos em 2024. Depois começaram com aquele papo que nem na Bíblia está, né? 2000 chegarás, lembra disso aí? E 2000 não passarás. Então a gente está 24 anos depois dessa profetada, que não tem nada a ver com Bíblia. Por quê? Porque a gente fica olhando terremoto, e Jesus está dizendo para os discípulos ficarem de sobreavisos quando vocês ouvirem falar de falsos apóstolos, falsos cristos, que Paulo fala, que João fala. Surgiram muitos anticristos nesses dias. João vai dizer na carta dele. Quem é o anticristo? Aquele que nega que Deus vem em carne, na pessoa de Jesus. Quando vocês ouvirem falar de guerras, eles estão ouvindo várias guerras ali, terremotos, fome, desolação, fiquem atentos, porque essas coisas estão prestes a acontecer. Agora, olha o que foi dito sobre os cristãos, algum tempo depois, sobre um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia. Ele vai dizer assim: também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea chamada Pela, tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia. Olha o que ele está falando: os cristãos escaparam por conta de um oráculo. Quando eles viram lá a guerra, eles já saíram, fugiram e escaparam de serem mortos pela legião dos soldados do exército de Roma, que destruiu Jerusalém, mataram os judeus, mas boa parte dos cristãos, Eusébio está dizendo, escaparam porque tinha um oráculo lá, tinha uma revelação lá. Qual? Cristo já tinha falado. E os autores bíblicos foram ecoando esse sermão profético de Jesus. Tiago ecoou esse sermão, Pedro ecoou esse sermão, e Paulo e João especialmente vai ecoar o mesmo sermão profético de Jesus. De modo que, se você ler o sermão de Jesus em Mateus 24, lê a carta de 1 e 2 Tessalonicenses e o próprio Apocalipse e as cartas de João, você vai ver essa familiaridade. E fica muito mais harmonioso ler desse jeito a Bíblia, porque eles estão embasados no sermão de Jesus, no que Jesus revelou para eles. Mas talvez você esteja se perguntando aí sobre alguns versículos aqui. Tá, pastor, você está falando que isso aí tudo 34 para trás é Jerusalém, mas esse negócio do sol escurecer, a lua perder o brilho, que negócio é esse então? Aí eu gostaria que você visse comigo alguns textos que vão mostrar o tipo de linguagem que a Bíblia apresenta, que está relacionado ao juízo de Cristo, ao juízo divino. E você vai ver a familiaridade que o que Jesus está falando aqui com textos de Isaías, por exemplo, que a gente vai ler.
Jesus começa a falar sobre o sol, né? Haverá grande aflição, como nunca houve antes. Ele fala do surgimento de falsos cristos. Logo depois o sol escurecerá, versículo 29, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, e o firmamento e os corpos celestes serão abalados. Ou seja, que papo é esse? Olha comigo Isaías 19, versículo 1. Olha o tipo de linguagem que o profeta está usando para falar sobre o juízo de Deus ao Egito. Ele diz assim, versículo 1, advertência contra o Egito: veja, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Jesus fala do sol escurecendo, fala do Filho do Homem no céu. Aí você fala, então ele vai aparecer no céu numa nuvem. Mas Isaías fala contra o Egito que o Senhor cavalga numa nuvem. Você acha que Deus chegou assim, numa nuvem, cavalgando? Acabar com o Egito? Por que a gente entende a linguagem profética de Isaías e não a de Jesus, sendo que Jesus é judeu, rabino, e usa o mesmo artifício, o mesmo tipo de linguagem? Aí você vai em Isaías, capítulo 13, 9 e 10. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Ele está falando de um outro juízo de Deus que aconteceu, e ele está usando essa ideia, falando o quê? Das autoridades que serão abaladas, da estrutura que será abalada, porque Deus virá com o seu juízo, através de outros povos. A linguagem é a mesma. Quando você lê Isaías, você nunca fala, nossa, o sol escureceu. Já passou isso, não tem registro do sol caindo, estrela caindo, nada. Porque Deus está falando de uma nação que vai enfrentar o juízo através de outra nação. Aquela autoridade vai ser presa, vai morrer, aquela nação vai cair, e por isso que ele fala, vai perder o brilho. Está falando nesse sentido. E ainda no capítulo 34, 4 e 5 fala assim: as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e o céu se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando a minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. Está falando da destruição de Edom. E será que no céu vem uma espada aparecendo assim no céu? Não. É uma figura de linguagem que o profeta está usando para fazer referência ao juízo de Deus. E a mesma que Jesus está falando aqui. A mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, o Filho do Homem virá nas nuvens, o dia do Senhor. Que dia do Senhor? Que dia do Senhor na Bíblia tem a ver com um dia de juízo. Jesus veio naquela geração? Veio, não para julgar toda a terra, ele veio em juízo contra Jerusalém, contra a Jerusalém que mata profetas, e que apedrejou todos aqueles que Deus enviou, e que no final matou o próprio Filho de Deus, e que ele lamentou dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis me escutar. E aí ele começa a falar uma palavra pesada para Jerusalém. Ele está falando: o juízo virá contra você, Jerusalém, porque você teve a oportunidade de se render ao seu Deus, mas você decidiu crucificá-lo, virar as costas para ele. Então o dia do Senhor virá contra você. E houveram vários dias do Senhor no Antigo Testamento, como eu li aqui, em juízo a Edom, ao Egito e a tantas outras nações, como está vindo agora para Jerusalém. Porque o cálice da ira se encheu, e Jesus está dizendo, como no começo do capítulo: não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão boquiabertos com a formosura do templo,
Vocês estão achando bonito esse sistema, templo, sacerdócio, sacrifício? Tudo isso vai acabar. Os últimos dias começaram. Isso aqui está com os dias contados, tem um prazo. E fiquem atentos quando isso vai acontecer. Fiquem de sobreaviso, eu estou avisando antes. Vai ter guerra, vai ter falso Cristo, falso profeta, vai ter terremoto, vai ter uma série de coisas, vai ter fome, vai ter desolação. Aí a última que muitos vão aplicar Tito Flávio, comandante de Roma. Então Jesus está cantando a bola antes. Em Lucas, quando você vir Jerusalém sitiada. Agora, meu irmão, qual é o sentido de aplicar isso para nós? Quando Jesus diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. O que o inverno interfere em Ribeirão Preto? Vai ser até mais fresquinho para a gente fugir, se fosse o caso. Orem para que não aconteça no inverno. Que lógica tem o inverno para quem mora em Ribeirão Preto, em Franca? Mas para lá faz toda a diferença, quem mora em Jerusalém. Faria diferença se eles fugissem no inverno. Era muito mais difícil para eles. Porque ele está falando da destruição e já alertando para os cristãos ficarem ali atentos. Olha, fiquem atentos. Outro fator aqui de linguagem, versículo 30. Você viu que eu fiz questão de falar assim: todas as nações, eu falei todas as tribos. As versões antigas falam todas as tribos se lamentarão por causa dele. Porque às vezes quando usa tribo, está falando das tribos de Israel. É esse povo de Israel que vai se lamentar, porque vai ver a vinda do Filho de Deus que vai destruir essa nação. Não está aplicando ao fim do mundo, não está aplicando a todas as nações, porque naquele contexto nem todo mundo viu lá o que está acontecendo em Jerusalém. Ele está falando das tribos de Jerusalém. Nunca mais vai ter tribo, ninguém fala mais de tribo hoje em dia. Tem um povo judeu aí que subsistiu, mas não ficam mais classificando como tribo igual eram antigamente. Então todas as tribos vão se lamentar. É importante você entender como tribo aqui o que Deus está dizendo. E o dia do Senhor é o dia que Deus age. Sempre Deus está agindo. Então, meus irmãos, só para a gente caminhar para finalizar a nossa reflexão aqui. Quando a gente entende últimos dias como a nossa geração, conforme eu falei no início da nossa mensagem, isso tem levado os cristãos a uma paralisia, a um pessimismo, a um imediatismo inclusive. A gente não planeja para o futuro, a gente não pensa a longo prazo, a gente sempre pensa a curto prazo, porque sempre está tentando interpretar a Bíblia olhando para hoje, ao invés de olhar para trás e tentar olhar para o próprio texto. Isso faz a gente sempre pensar a curto prazo, é impressionante. Só que deixa eu te falar, ao longo da história da igreja, os cristãos não pensavam dessa forma, não tinham esse pessimismo, salvo algumas exceções. A maioria entendeu que isso se aplicou ao contexto de Jesus. E se você pegar algumas linhas, especialmente da confissão que nós fazemos parte aqui como igreja, puritanos, esse pessoal tinha um otimismo gigantesco. E esse pessoal fundou os Estados Unidos. E os Estados Unidos, possivelmente dos fatores que os faz ser uma nação, mesmo com tudo que está acontecendo hoje, com muitos abandonando a fé e a tradição, mas o que faz ainda ser uma potência, apesar de tudo isso hoje, um dos fatores que cooperou é justamente esse otimismo. Porque o cara, por exemplo, vai trabalhar a fazenda dele, não uma coisa a curto prazo, ele vai, que tipo de legado eu posso deixar para os meus bisnetos, tataranetos, que eles não ficavam com esse pessimismo e imediatismo, achando que Jesus está às portas, aí está prestes a voltar, então não tem muito o que fazer, vamos viver só o hoje. Não, eles faziam com excelência a longo prazo. E se tem marcos, os americanos comemoram até hoje o dia de ações de graças. Tem a ver com a história dos puritanos, tem a ver com esse entendimento das dádivas que Deus concedeu a esse povo, as farturas que Deus trouxe na colheita, lembrando também dos momentos de dificuldade, mas sempre tem a ver com o que Deus fez. Os Estados Unidos têm marcos na história deles. Os caras sempre fizeram a longo prazo. Isso aí é típico dos puritanos. Construir um futuro melhor, porque
talvez, e se Jesus voltar daqui 34 mil anos? Será que faria diferença na tua vida? Eu creio que faz. Eu creio que faz muito. Às vezes a gente não entra nas discussões escatológicas porque é difícil, mas faz muita diferença você achar, já está prestes a acontecer, talvez, igual a outro, 88, 2000, não, deve ser 2018, não, é 28, a gente fica jogando. Agora, se você falar assim, talvez Jesus vai voltar daqui a 30 mil anos, 34 mil anos, você ia ter uma vida diferente, possivelmente. A igreja encararia a missão dela de maneira diferente. A gente teria aquele, não só prazer, mas aquele esforço em construir as coisas para que elas durem na geração. Vamos mudar o Brasil, mas vamos deixar marcos que sejam difíceis de serem derrubados. Vamos deixar um legado para a próxima geração. E a próxima geração é sempre o nosso desafio, irmãos. Para finalizar, eu falei na nossa reunião aqui da semana, resgatei uma palavra que Deus colocou no meu coração em novembro de 2021, quando a gente teve um período turbulento aqui na própria igreja, e naquela semana Deus colocou um texto, eu estava no trânsito, Salmo 78, eu fui ler depois, o que Deus colocou assim: invista na próxima geração, não se espante com quem abandone o barco, a jornada, a missão, confie em Deus, Ele sempre traz provisão, recursos, mão de obra, trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Deus envia provisão, a gente tem que contar com o poder de Deus, o Dunamis. E seja fiel, porque o mesmo Deus que provê, vem com juízo aos infiéis. E aí esse papel de deixar o legado para a próxima geração é fundamental para nós. Paulo fala assim: Timóteo, aquilo que eu entreguei para você, confia a homens fiéis para que eles possam entregar a outros homens. Ou seja, está falando de 4 gerações. Paulo para Timóteo, Timóteo para os que ele preparou e os que preparou para os próximos. A nossa caminhada é de uma corrida de revezamento. Então assim, eu fiz os meus 40 anos. Quanto tempo tenho de suor, de força para preparar a próxima geração da melhor maneira possível? Meus irmãos, com todas as nossas dificuldades, limitações, a gente tenta fazer, deixar o máximo possível. Deixa disponível as palavras, fica aqui para qualquer tipo de dúvida. Se você precisar de apoio, nós estamos aqui. Mas não só isso, a gente fez na apostila desde o básico da fé cristã, naquilo que a gente entende como o mais saudável possível da nossa visão cristã, como até teologia que você quiser estudar, a gente está deixando disponível no canal da própria igreja. Aos pouquinhos vai estar tudo lá. Então, do que depender de mim, da liderança dessa igreja, a gente vai passar todo o possível. Para quê? Para que a próxima geração seja muito melhor do que a nossa. Amém. E a próxima geração construa uma outra geração melhor ainda, e a gente finalmente viva num país que a gente possa se orgulhar das nossas autoridades, porque hoje não dá para se orgulhar da maioria delas. Mas por que é assim? Porque a gente não pensou a longo prazo, a gente sempre pensa a curto prazo. Se você encara a vida com otimismo, que a igreja vai para frente e as portas do inferno não conseguem prevalecer sobre ela, você pode ter certeza que a sua jornada aqui vai ser diferente. Então o meu convite para nós é, evidentemente, viver sem saber quando é o dia do Senhor, porque Ele vai continuar falando que é como ladrão, que a gente vai estar vivendo, comendo, bebendo e vai ser assim o dia do Senhor. Mas Ele fala para a gente esperar trabalhando. No final do texto vai ver que Ele fala de continuar trabalhando. Quem é o servo infiel que ele chegar, está administrando mal as coisas? Que ele te encontre fiel e me encontre fiel. Amém? Vamos ficar de pé aqui na palavra de oração.